Ela só queria ser atendida, mas foi tratada como se não fosse nada. O que você vai ver agora é revoltante. Uma história que poderia acontecer com qualquer um, inclusive com alguém da sua família. Mas antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E comente aqui embaixo se isso já aconteceu com você ou algum conhecido. Aqui você vai acompanhar histórias que mexem com o coração e fazem a gente refletir sobre o mundo em que vivemos. Agora, se prepara, porque essa história vai te deixar indignado. A manhã mal tinha começado e o frio cortava a pele daquela idosa frágil, de passos lentos e olhar carregado de tristeza. Dona Antônia, uma senhora de 72 anos, acordou com uma dor forte no peito, uma fraqueza que parecia tomar conta de todo o seu corpo. Ela sabia que precisava de ajuda, mas, como morando sozinha, sem família por perto, sem dinheiro, a única opção era enfrentar a longa caminhada até o posto de saúde do bairro. As ruas pareciam infinitas. Cada passo era uma batalha. O vento batia forte no rosto enrugado, mas ela seguia. E enquanto andava, lembrava-se dos dias em que cuidava de todos, dos filhos, da casa, da família. E agora, quem cuidava dela? Chegando no posto, segurando firme sua velha bolsinha gasta, ela se dirigiu até o balcão. O ambiente estava cheio, mas não lotado. As pessoas se acomodavam nas cadeiras de plástico duro, enquanto enfermeiros iam e vinham olhando para pranchetas, mexendo nos computadores, ignorando completamente quem estava à espera. Ela se aproximou do balcão, colocando a mão no peito, respirando com dificuldade. Com voz fraca, mas cheia de esperança, disse: "Moço, por favor, eu tô passando mal. Me ajuda." O enfermeiro de jaleco branco nem sequer olhou para ela. Continuou digitando com uma expressão de tédio no rosto. Sem levantar a cabeça, respondeu seco: "A senha da senhora. Tem que pegar senha. Volta lá no início." Dona Antônia olhou em volta. A máquina de senhas estava quebrada, com um papel escrito à mão: "Fora de serviço." E ela respondeu, tentando não chorar: "Moço, não tem senha. A máquina está quebrada, mas eu estou passando mal." Foi então que o enfermeiro levantou o olhar, cruzou os braços e, com tom debochado, soltou: "Se não tem senha, não tem atendimento. Isso aqui não é bagunça, não." As pessoas no salão começaram a olhar. Algumas cochichavam, outras apenas fingiam que não viam. Ninguém se levantou, ninguém se comoveu. Dona Antônia levou a mão ao peito novamente. A dor apertava. Ela tentava explicar: "Por favor, eu sinto que não vou aguentar. Me ajuda." Mas o enfermeiro, impaciente, balançou a cabeça e falou alto para que todos ouvissem: "Minha senhora, se não tem documento, se não tem senha, não posso fazer nada. Aqui não é socorro, é posto de atendimento. Quer atendimento? Vá para a UPA." As palavras cortaram como uma faca. As pernas dela tremiam. Ela olhou para os lados, procurando ajuda, nos olhos de alguém. Mas todos desviavam o olhar, fingindo que não viam. Ela tentou se sentar, mas não tinha forças. Cambaleou e caiu de joelhos no chão frio. As lágrimas escorriam. Mas mesmo assim, ninguém se movia. O enfermeiro cruzou os braços, respirou fundo e disse ainda mais ríspido: "Se continuar aí no meio, vou chamar a segurança. Vai atrapalhar o atendimento de quem tem senha." E naquele momento, algo inesperado aconteceu. Uma jovem, que estava ali esperando consulta para sua filha, se levantou. Ela olhou firme nos olhos do enfermeiro e disse em voz alta: "Isso não é jeito de tratar uma senhora. Ela está passando mal. Você não está vendo, não? Isso é desumano." O enfermeiro tentou interromper, mas ela não deixou. "Eu vou filmar. Isso aqui vai para a internet. E vocês vão ver. Vão ver se pode tratar um ser humano assim." As outras pessoas, antes caladas, começaram a se mexer, a pegar os celulares, a comentar. E foi aí que tudo começou a mudar.
O silêncio constrangedor que tomava conta daquela recepção foi quebrado de forma repentina e poderosa. A jovem, chamada Camila, segurava o celular com a câmera ligada, apontada diretamente para o enfermeiro. Seu olhar era de pura indignação. Ela não ia aceitar que aquilo passasse despercebido. Olha isso, gente! Uma senhora idosa passando mal, implorando socorro, e o funcionário desse posto de saúde simplesmente ignora, humilha e ameaça chamar a segurança. É isso mesmo que vocês estão vendo, Brasil. Isso aqui é desumano. É crime. O enfermeiro tentou esconder o rosto com a mão, balançando negativamente, visivelmente desconfortável, e disse, tentando manter a pose: "Guarda esse celular, menina. Isso aqui não é palhaçada não, tá? Vai cuidar da sua vida." Mas Camila não se calou. Seu tom só aumentava e mais pessoas começaram a se aproximar, indignadas, murmurando, gravando, apontando. "Palhaçada é isso aqui. Uma senhora de 72 anos, doente, passando mal. E você que jurou salvar vidas, se nega a atender. Isso é crime, é negligência médica, é abandono de incapaz." Dona Antônia, caída no chão, tremia, apertava o peito, quase sem forças. Seus olhos, marejados, buscavam socorro, qualquer sinal de que alguém se importava. E pela primeira vez, ela sentiu que alguém estava lutando por ela. De repente, uma funcionária diferente surgiu do fundo do posto. Uma técnica de enfermagem de rosto gentil e semblante preocupado correu até a senhora. "Meu Deus, ela está muito pálida. O que está acontecendo aqui? Por que ninguém ajudou ela?" Camila, ainda gravando, respondeu: "Porque esse cidadão aqui se recusou. Disse que sem senha ela não seria atendida." O enfermeiro, nervoso, cruzou os braços e rebateu: "Eu sigo as normas. Se abrir exceção para um, tem que abrir para todo mundo." Mas a técnica não quis saber de regras naquele momento. "Isso aqui é uma emergência. E emergência a gente atende sim. Você quer ser processado?" Ela imediatamente se abaixou, colocou a mão no pulso de Dona Antônia, mediu os batimentos e percebeu algo muito sério. Ela está com taquicardia, pressão baixíssima. Ela precisa ser levada para a sala de atendimento agora. Outros funcionários começaram a sair das salas internas, atraídos pela confusão e pelas gravações. O clima ficou tenso. As pessoas começaram a gritar: "Isso é um absurdo! Chamem a imprensa! Onde está o diretor desse posto?" De repente, o gerente do posto, um homem de terno amassado e cara de poucos amigos, apareceu. Olhou a situação, franziu a testa e perguntou: "O que está acontecendo aqui? Que gritaria é essa?" Camila não pensou duas vezes. Apontou a câmera para ele e disparou: "O que está acontecendo, senhor gerente, é que uma senhora idosa quase morreu aqui na porta porque esse seu funcionário se recusou a atender. Isso aqui está tudo filmado. E se vocês não fizerem algo agora, isso aqui vai direto para a internet e para a polícia." O gerente arregalou os olhos. O enfermeiro começou a suar frio. Tentou se justificar: "Ela não tinha senha. Eu só segui os protocolos." Mas o gerente, percebendo que aquilo podia acabar muito mal, rapidamente mudou o tom. Fez uma cara de preocupado, quase ensaiada, e disse: "Pelo amor de Deus, alguém leva ela para a sala de emergência. Agora, agora!" E então, como num passe de mágica, tudo que era impossível passou a ser feito. Uma cadeira de rodas apareceu, empurrada às pressas. Dona Antônia foi levada para dentro. Médicos foram chamados. Monitor, oxigênio, medicações, tudo que ela precisava e que minutos antes tinha sido negado. Camila seguiu atrás, gravando tudo, revoltada. "Engraçado. Agora pode, né? Agora tem atendimento, só porque estão sendo filmados, porque estão sendo expostos. Mas se não fosse, essa senhora ia morrer aqui, no chão." Dona Antônia, mesmo fraca, apertou a mão da jovem. Seus olhos, cheios de lágrimas, diziam mais do que 1000 palavras.
Pela primeira vez em muito tempo, alguém se importou. Alguém teve coragem de enfrentar o sistema e o que parecia apenas um episódio de negligência estava prestes a se transformar em algo muito maior, porque o que Camila não sabia era que aquela denúncia, aquele vídeo, ia rodar o país inteiro e a vida de todos os envolvidos nunca mais seria a mesma. Na manhã seguinte, algo extraordinário aconteceu. O vídeo gravado por Camila viralizou. Em poucas horas, estava em todos os grupos de WhatsApp da cidade, estampava manchetes de sites locais e até perfis grandes nas redes sociais começaram a compartilhar. As imagens eram fortes. Uma idosa caída no chão, segurando o peito, implorando ajuda, enquanto o enfermeiro cruzava os braços, ignorando friamente, como se ela não existisse. As falas eram cortantes, do tipo que arrepia quem ouve. "Ela vai morrer aqui no chão, é isso?" dizia Camila no vídeo. "Sem senha, não tem atendimento, minha senhora", respondia o enfermeiro sem sequer olhar para a idosa. A indignação tomou conta. Nos comentários, a revolta era unânime. "Isso é desumano. Que absurdo! Cadeia para esse enfermeiro. Ela poderia ser minha mãe, minha avó. Isso não pode acontecer." Na porta do posto, uma multidão começou a se formar. Moradores indignados, familiares de pacientes e até a imprensa local chegaram rapidamente. Câmeras, microfones, repórteres. Todo mundo queria entender como uma idosa doente foi tratada daquela forma. Dona Antônia, que já estava medicada e estabilizada, ficou sabendo de toda a repercussão ainda dentro da sala de observação. Ela mal acreditava no que estava acontecendo. Olhava para Camila, segurava sua mão com força e dizia, emocionada: "Minha filha, eu nem sei quem você é, mas você mudou minha vida, você salvou minha vida." Camila, com os olhos marejados, respondeu: "A senhora não está sozinha. Ninguém deveria passar por isso. E agora, o Brasil inteiro está vendo o que fizeram. Com você." O gerente do posto apareceu, visivelmente desesperado. Seu celular não parava de tocar. Ligação do secretário de saúde, da prefeitura, da ouvidoria, de jornalistas. Ele tentava se explicar, mas a situação tinha saído totalmente do controle. Na porta, os repórteres narravam ao vivo: "Estamos aqui no posto de saúde do bairro, onde ontem uma idosa de 72 anos foi humilhada e teve atendimento negado. As imagens são revoltantes." Enquanto isso, dentro da unidade, o enfermeiro estava trancado na sala de administração, pálido, tremendo. Nunca imaginou que suas ações, que até então passavam despercebidas, se tornariam públicas. Mas as consequências chegaram rápido e de forma avassaladora. A Secretaria de Saúde publicou uma nota oficial nas redes sociais: "Abrimos uma investigação imediata. O servidor foi afastado e todos os envolvidos serão responsabilizados." Mas o que ninguém sabia era que aquele caso ia revelar algo ainda pior. Camila, curiosa, começou a conversar com outros pacientes que estavam na fila naquele dia, e o que ouviu foi de gelar a espinha. "Não foi só ela, eu também fui maltratada aqui", disse uma senhora. "A minha filha grávida ficou horas esperando e ninguém fez nada", revelou outra mulher. "Se você não chega com câmera, eles continuam tratando todo mundo como lixo", completou um rapaz. Camila, percebendo a gravidade da situação, tomou uma decisão corajosa. Pegou seu celular, abriu uma live e disse com voz firme: "Pessoal, o que fizeram com Dona Antônia não é um caso isolado. Eu estou ouvindo relatos aqui, agora, de várias pessoas que passaram pela mesma coisa. E eu não vou deixar isso ser esquecido. A partir de hoje, começa uma luta por dignidade, por respeito e por justiça." As visualizações dispararam. A live bateu recorde. Milhares de pessoas acompanhavam, comentavam, se revoltavam. O nome do posto de saúde foi parar nos trending topics locais. E aí surge uma nova reviravolta.
uma advogada dos direitos humanos, assistindo à transmissão, entrou em contato com Camila na mesma hora. Eu vi sua live e quero ajudar. Esse caso precisa ser levado à justiça. Eles não podem sair impunes. No meio de tudo isso, surge mais um elemento inesperado. Um homem, de aparência simples, mas com um olhar triste e angustiado, se aproxima de Camila. Moça, eu preciso te contar uma coisa. Eu sou filho da dona Antônia. Camila arregalou os olhos. O senhor é filho dela? O homem, segurando as lágrimas, completou. Sim, e eu não sabia que minha mãe estava passando por isso. Eu trabalho o dia inteiro, mal consigo visitar ela. E agora eu percebo o quanto falhei com ela. Mas o que ele não sabia era que aquele reencontro estava prestes a mudar tudo, porque dona Antônia guardava um segredo sobre aquele filho, um segredo que, quando revelado, ia virar essa história de cabeça para baixo. A multidão seguia reunida na porta do posto de saúde. Cartazes começaram a surgir. A imprensa não arredava o pé. Todo mundo esperava uma posição das autoridades. Enquanto isso, dentro da unidade, dona Antônia, ainda debilitada, viu aquele homem se aproximar, trêmulo, com os olhos marejados. Ela apertou forte a mão de Camila e sussurrou com a voz embargada. Meu Deus, é ele. O homem se ajoelhou ao lado da maca, segurou as mãos dela e disse, Mãe, me perdoa. Me perdoa por ter me afastado. Me perdoa por não ter visto o quanto a senhora precisava de mim. As lágrimas escorriam. O silêncio ali dentro parecia pesar toneladas. Até os enfermeiros que antes ignoravam, agora estavam paralisados. Mas foi nesse momento que dona Antônia respirou fundo, olhou nos olhos dele e revelou, Filho, tem algo que você precisa saber. Algo que eu escondi de você a vida inteira. Ele, confuso, apertou as mãos dela e perguntou com a voz trêmula, O que, mãe? O que a senhora quer me dizer? Ela fechou os olhos, respirou fundo e soltou a bomba. Você não é filho do seu pai. Você é fruto de algo que eu nunca tive coragem de contar. O homem ficou imóvel. O que a senhora está dizendo? Dona Antônia começou a contar entre soluços. Quando eu era jovem, eu trabalhava como faxineira na casa de uma família rica. Naquela época, eu era apenas uma menina pobre, inocente. E o patrão, ele se aproveitou da minha situação. Me forçou, me tirou tudo. O choque tomou conta de todos ali. Camila colocou a mão na boca sem acreditar no que estava ouvindo. Eu nunca contei para ninguém, nem para você. Eu te criei com todo amor, com toda a força que eu tinha, mesmo sem ter nada. E agora, depois de tudo que você viu hoje, você sabe exatamente como eu fui tratada a vida inteira. Como pobre, como ninguém. O homem não conteve o choro. Ele abraçou a mãe com força, como se quisesse protegê-la de todo o mal que ela já tinha passado. Mãe, me perdoa. Eu não fazia ideia. Eu não sabia. Lá fora, a multidão aumentava. O secretário de saúde apareceu pessoalmente, cercado de câmeras e microfones, tentando acalmar os ânimos. Nós viemos aqui para pedir desculpas públicas em nome do município e garantir que isso nunca mais aconteça. Mas o povo não estava disposto a aceitar só promessas. Queriam ações. Queriam justiça. O enfermeiro, que até então estava escondido na sala de administração, precisou ser escoltado pela guarda municipal para sair. As vaias foram ensurdecedoras. Covarde! Desumano! Cadeia para ele! Naquele momento, Camila tomou novamente a palavra, levantou o celular para mais uma live, olhou para a câmera com um olhar decidido e disse, Vocês estão vendo isso? Isso não é só sobre Dona Antônia. Isso é sobre todas as pessoas invisíveis. É sobre cada idoso que sofre, cada pobre que é humilhado, cada trabalhador que é tratado como lixo. Chega! A gente não vai mais aceitar ser invisível. E,
Como se o destino quisesse fechar aquele ciclo, algo ainda mais surpreendente aconteceu. No meio da multidão, uma mulher, elegante, bem vestida, se aproximou. Ela tinha os olhos marejados, segurava um envelope nas mãos, e quando chegou perto de Dona Antônia, simplesmente se ajoelhou. Dona Antônia, a senhora não me conhece, mas eu descobri por esses vídeos que meu pai foi o patrão que destruiu a sua vida. O silêncio foi absoluto. Todos seguraram a respiração. Ela continuou. Meu pai já não está mais entre nós, mas eu não podia mais ignorar essa verdade. Aqui está uma reparação. É pouco diante de tudo que a senhora sofreu, mas eu quero te ajudar. E quero que a senhora saiba que a sua história não vai ser esquecida. Ela entregou o envelope. Dentro havia uma quantia considerável em dinheiro, e mais do que isso, uma proposta. Eu trabalho numa ONG e cuida de idosos em situação de vulnerabilidade. E se a senhora permitir, queremos contar sua história para o mundo, para que ninguém mais passe pelo que a senhora passou. Dona Antônia chorava, sem conseguir dizer uma palavra. Camila segurou sua mão, apertou e disse: a senhora não é mais invisível, Dona Antônia. Nunca mais vai ser. E assim, aquele dia que começou com dor, humilhação e desespero, terminou com união, solidariedade, reencontro, justiça e esperança. O enfermeiro, afastado, respondeu judicialmente pelos atos. O posto de saúde passou por uma reformulação total e Dona Antônia ganhou não só visibilidade, mas também respeito, amor e um novo motivo para sorrir, porque a vida sempre dá um jeito de mostrar que ninguém é pequeno demais quando tem a coragem de não se calar.